E no dia 23 de julho de 2011, morria Amy Winehouse em decorrência do abuso de drogas. A cantora deixou somente 2 álbuns em vida, mas marcou uma geração de fãs pelo mundo todo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se vocês gostam de vídeos assim, assustadores, misteriosos, teorias da conspiração, você está no canal certo. Toda segunda-feira tem vídeo longo por aqui e de terça a sexta nós temos vídeos curtos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no meu canal, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, deixa meu like e compartilha que me ajuda muito. E comenta qual que é o tipo de conteúdo que vocês querem ver por aqui. E eu escolhi esse caso de hoje, que na verdade não é um caso, é a história da Amy Winehouse, acho que dá pra perceber, mais ou menos, né? Porque eu gosto muito de contar esse tipo de história, e eu vejo que tem muita gente também que gosta desse tipo de conteúdo, mas deixa aqui o que vocês querem ver, tá bom? Aqui, que é muito importante isso pra mim. Agora bora pro caso de hoje. A Amy Winehouse, ela nasceu no dia 14 de setembro de 1983. Seu pai, Mitchell Winehouse, ele era um instalador de painéis e depois ele acabou virando motorista de táxi e depois também virou cantor, ele cantava em barzinhos e tudo mais. Sua mãe, Janice, ela era farmacêutica e ela também tinha um irmão chamado Alex, que era um pouco mais novo que ela. Ele tinha nascido no ano de 80, era mais ou menos uns 3 anos mais novo que ela. Então, mais ou menos quando ela tinha 5 anos, ela foi matriculada em aulas de balé. E foi lá que ela conheceu as que seriam assim, suas melhores amigas, as amigas que seriam para sempre, que eram a Juliette Ashby e a Lauren Gilbert. A mãe da Amy descrevia ela como uma menina de uma personalidade bastante forte, uma criança bastante ativa, curiosa, porém, ela dizia que ela era muito tímida. Então, o cotidiano da Amy, ele era muito envolto em música, principalmente do jazz, né? Os tios dela, eles eram todos músicos. A avó materna dela, ela namorava com um saxofonista. Então, a volta dela era somente música. E apesar da família ali parecer tudo muito harmonioso, né? A Amy, o irmão, os pais, a Amy e o irmão, eles viviam presenciando a infidelidade do pai. E ele não era um pai muito presente. Quando a Amy ela tinha 9 anos, o pai se separou, né, da mãe dela. E ele foi morar com então, que era a amante dele, que era a secretária dele, algo assim. E eles chamavam ela de a namorada do pai do trabalho. Muita gente acreditava que essa separação dos pais tinha afetado a Amy emocionalmente. E por conta disso, muitos problemas que ela veio a ter depois, uma boa parte era por conta desse motivo. Aos 9 anos, a Amy, ela incentivada pela avó Cynthia, ela foi matriculada numa aula para educação vocal. E foi a partir daí que ela começou a cantar. Ela acabou fundando uma banda de rap com a Juliette. E depois disso, ela ficou um tempo com essa banda e até assim ela fazia muitos concertos, muitas apresentações na própria escola. E lá na própria escola, eles achavam a voz da Amy, assim, surpreendente. Todo mundo sempre falava que ela tinha uma potência vocal muito surpreendente. Então, por conta de tudo isso, ela acabou ganhando uma bolsa de estudos. E lá, nessa escola, ela acabou conhecendo Tyler James. Tyler James é quem no futuro apresentaria ela a uma gravadora. E lá nessa escola ela aprendeu canto, dança, atuação, várias coisas. Mas por causa do mau comportamento dela, ela acabou sendo expulsa dessa escola e ela acabou sendo matriculada em uma outra escola. E aos 14 anos foi quando ela começou a consumir as substâncias psicoativas. Aos 15 anos, ela compôs a sua primeira canção e ela também se apresentava em pequenos clubes de jazz. E foi também nessa idade que ela se tornou bulímica. E ela acabou contando para os seus pais, mas eles não se importaram muito com essa história porque eles achavam que era tudo uma fase passageira. E então, em 99, a Amy acabou conseguindo entrar para uma banda chamada National Youth Jazz Orchestra. Eu acho que é assim que se diz. Enquanto ela se apresentava para essa banda, ela foi incentivada a realizar uma gravação musical
demonstrativa para o Tyler James. Lembra que eu falei do Tyler James lá antes? Ele pretendia enviar para os seus empresários musicais. O James, ele já tinha assistido uma das suas apresentações com o grupo e imediatamente ele entrou em contato com o Nick Szymanski, que era um funcionário de uma agência de relações públicas chamada Brilliant, com a qual ele acabara de assinar um contrato. A Amy, ela forneceu um CD, cuja gravação ela foi realizada com o auxílio de uma de suas professoras, que era a Sylvia Young Theatre School, e o Tyler entregou para o Szymanski, que rapidamente ele entrou em contato com a cantora para encontrá-la e presenciar um de seus concertos. Após então ver ela atuando, o Nick ele apresentou ela para o seu chefe na Brilliant, que era o Nick Goldwyn, que assinou com ela um contrato de representação artística. Algum tempo depois, a Brilliant ela encerraria as suas atividades. Mas a Amy, ela mesmo trabalhando para a Brilliant, ela continuava se apresentando em clubes de Londres, entre eles o Cobden Club, no qual ela foi muito elogiada pela Annie Lennox. Além disso, ela acabou despertando o interesse de outros representantes musicais, como os da Virgin Records e também da EMI Music. Consequentemente, ela acabou por assinar um contrato de administração dos direitos autorais com o Guy Muth, que era o representante encarregado da divisão de artistas e repertório da EMI, que a designou para trabalhar com os produtores, o Cylon Remy e o Gordon Williams. Mas ela decidiu, a princípio, manter em segredo da indústria fonográfica. Darcus Breezy, que era o responsável pelo departamento de artistas e repertório da Universal Music do Reino Unido, ouviu uma de suas canções quando um representante dos Levinson Brothers, uma dupla de produtores musicais, foi lhe mostrar algumas das canções que eles estavam produzindo e acidentalmente tocou uma das canções de Amy. Quando Breezy perguntou quem estava cantando, o gerente disse que não estava autorizado de responder. Após ter decidido que queria contratá-la, o Breezy levou cerca de 6 meses para conseguir encontrar essa cantora. À época, a Amy ainda não havia gravado qualquer material porque estava em estágio de desenvolvimento e o Breezy, ele organizou uma audição ao vivo nos escritórios da Universal em frente de um painel de altos executivos em 2002, na qual a cantora apresentou a sua versão de There Is No Greater Lover, canção de 36 originalmente interpretada por Woody Herman, apenas acompanhada à guitarra. Em seguida, a jovem assinou um contrato de gravação com a editora e uma de suas subsidiárias, a Island Records, que ficou responsável por seus lançamentos no Reino Unido. A Amy, então, iniciou as sessões de composição com seu primeiro álbum logo após ingressar na equipe da EMI Music e quando assinou um contrato com a Universal 2 anos depois. Ela havia, portanto, concluído canções como MMM e October Song, bem como desenvolvido uma relação de trabalho com Remy, que produziu a maior parte das canções e participou da composição de outras. Revelou ter se impressionado com o talento para a escrita da Amy. Na primeira sessão concluímos Cherry, depois I Heard Love Is Blind. Lembro-me de pensar, se és assim aos 18, onde estará aos 25? Concluído o material, iniciou-se um processo de sua divulgação. Escolhido como single de estreia de Amy, Stronger Than Me foi lançado no dia 6 de outubro. E pouco tempo depois, no dia 20 de outubro, seu álbum de estreia intitulado Frank, ele foi lançado. A maior parte das canções incluídas nesse disco reflete acerca do seu relacionamento com o repórter Chris Taylor, que era um rapaz que conhecera enquanto trabalhava na World Entertainment, e 7 anos mais velho que ela, enquanto outras relataram os seus problemas familiares, como What Is About Man. Com Frank, a Amy ela recebeu as suas primeiras indicações ao Brit Awards nas categorias Melhor Artista Feminina Britânica e Melhor Ato de Música Urbana e conquistou seu primeiro troféu no Ivor Novello Awards, na categoria Melhor Canção Contemporânea por Stronger Than Me. Frank foi intitulado no livro de referência musical 1001 Álbuns You Must Hear Before You Die, em 2005, e recebeu uma indicação ao Mercury Prize Awards de Álbum do Ano. Depois disso, então, a Amy ela acabou ficando alguns anos afastada da música, né? E esses anos eles foram um pouco conturbados para ela. E ela teve meio que um bloqueio de escritor, ela não conseguia produzir quase nada. E foi então que ela conheceu Blake Fielder, com quem ela teve uma relação amorosa, mas essa relação acabaria logo,
porque o Blake, ele tinha uma namorada e ele acabou decidindo por ficar com a namorada do que com a Amy. E por conta disso, ela teve, assim, momentos, como ela mesma diz, momentos sombrios na vida dela. E logo em seguida, a avó dela, a materna, a Cynthia, com quem ela era tão ligada, ela gostava tanto, acabou falecendo. E por conta de todos esses acontecimentos, acabou se agravando o problema que ela tinha com bebidas alcoólicas, com as substâncias psicoativas e também os transtornos alimentares que ela tinha, que era a bulimia nervosa, né? Ela acabou, então, que ela perdeu muito peso e todo mundo percebeu isso. O empresário, então, tentou convencer ela a se internar numa clínica de recuperação, porque eles estavam percebendo que ela realmente não estava bem, mas por conta de todos os problemas que ela estava passando, eles acabaram entrando num conflito ali e ela acabou rompendo com essa gravadora. Então, em meio a essa turbulência toda, a Amy, ela acabou começando a trabalhar no seu segundo álbum. O rompimento com o Blake e os dias que ela acabou passando entregue aos vícios foram as inspirações para as faixas do seu novo disco, Back to Black, como foi intitulado. Foi elaborado em apenas 5 meses e expôs o lado mais refletivo da cantora. O retorno da Amy aos palcos foi realizado no Bloomsbury Ballrooms, no dia 12 de setembro de 2006, onde a artista ela apresentou algumas de suas novas canções, entre as quais Rehab, o primeiro single do disco e responsável por sua ascensão ao estrelato. Lançado no dia 23 de outubro, a obra ela recebeu aclamação dos críticos musicais e tornou-se o seu primeiro single a alcançar os 10 primeiros lugares da UK Singles Chart. O desempenho positivo de seus singles e álbuns nas tabelas de vendas britânicas, as então bem-sucedidas performances e a consagração que recebera da imprensa fizeram o The Guardian declarar: 2006 era o ano da Amy. No entanto, à medida que a Amy conquistava o reconhecimento da crítica e do público, ela mostrava também sinais de sua futura ruína pessoal. Para além da extrema magreza, a cantora ela realizou aparições embriagada nos meios de comunicação. No início de 2007, ela foi lançado o segundo single do disco, que foi o You Now I Am No Good, que alcançou a 18ª colocação da UK Singles Chart, mas novamente a cantora ela estampava os tabloides locais com outra apresentação fracassada. Nessa ocasião, a Amy ela deixara o palco sem sequer concluir a primeira canção e não mais voltaria. Uma colunista do periódico britânico The Daily Telegraph resumiu esses altos e baixos da seguinte maneira: uma alcoólatra desbocada ou nossa mais talentosa cantora-compositora? Bem, ambos, na verdade. Até o final do ano, o disco comercializaria 2 milhões de cópias no Reino Unido e tornar-se o mais vendido de 2007. Com um total de 2,3 milhões de álbuns comercializados, a Amy ela foi a artista britânica recordista de vendas do país naquele ano. E então os problemas da Amy foram só se agravando, os problemas com drogas, com álcool, foi tudo se agravando e ela começou a dar vários problemas em todos os shows e concertos onde ela se apresentava, e por conta disso acabaram tendo que ser cancelados vários shows, vários concertos. E nesse meio tempo também ela tinha acabado de voltar com o Blake. Ele tinha largado a namorada para ficar com a Amy nessa época, e foi o Blake que acabou apresentando outras substâncias psicoativas, acredito que muito piores para Amy, né? Por conta disso, acabou se agravando ainda muito mais os problemas da Amy. Ela acabou também sendo hospitalizada por esse tipo de problema, e também ela chegou a ser presa por conta de estar transportando cannabis, maconha, né? Nessa mesma época, um tempo depois, ela acabou sendo internada numa clínica de recuperação, e um tempo depois o álbum dela continuava a crescer muito. E apesar de toda essa consagração do álbum dela que conquistara ao longo de 2007, início de 2008, como um dos artistas mais aclamados dos últimos anos, os meses seguintes foram muito difíceis para Amy. A sua ascensão internacional ela coincidiu com um período conturbado da sua vida pessoal, extremamente exposta pelos tabloides, e transformou ela em um dos alvos preferidos da imprensa e dos paparazzi.
Como consequência, ela obteve uma ordem jurídica que impedia os paparazzi de seguir ela, fotografá-la na sua casa, na casa de parentes ou de amigos e aproximar-se mais de 100 metros da sua residência. Foi também em 2008 que ocorreu o lançamento do último single do Back to Black. Foi o Just Friends, que representou um fracasso em vendas. Já o Back to Black se encontrava em outra situação. Durante 13 semanas foi o disco com o maior número de exemplares comercializados em todo o continente europeu, onde havia vendido mais de 3 milhões de cópias somente em 2007. Enquanto as vendas do álbum Back to Black só aumentava, a vida pessoal dela só decaía cada vez mais, ainda mais depois que o Blake ele acabou sendo preso por conta de uma agressão. Então a vida da Amy decaiu muito, ela cancelou muitos shows, muitas apresentações, e também a vida dela com relação às drogas acabou se piorando muito. A Universal, então, ignorou tudo isso que acontecia com ela e continuou a agendar os shows. Ela se apresentava horrenda nos shows, né? Com a maquiagem toda borrada, o cabelo todo desgrenhado, o vestido todo horrível, porque além dela não saber mais se vestir direito, ela também tava assim, magra demais. Parecia que não conseguia nem parar de pé de tão magra. E então, a essa altura, a Amy ela já estava assim, muito debilitada. E ela foi diagnosticada com um enfisema pulmonar. E os especialistas acabaram alertando ela, falando para ela que se ela não parasse com as drogas, que ela não só iria perder a voz, como também ela iria perder a vida. Então ela acabou encerrando todos os seus shows, todas as suas apresentações e se internou em uma clínica. E lá ela ficou por 8 meses se tratando. Nesse meio tempo em que ela ficou internada, ela ficou trabalhando num terceiro disco, mas quando ela foi apresentar, a gravadora rejeitou esse disco porque eles acharam que ela estava muito influenciada pelo ritmo local lá, meio que um reggae que não combinava muito com ela. E em maio de 2011, ela acabou reiniciando seu tratamento de alcoolismo, mas ela acabou desistindo do tratamento por conta de algumas apresentações que ela queria fazer. E aí, por conta de tudo que os tabloides estavam falando dela, falaram muito mal dela, da aparência e tudo mais, ela acabou desistindo, cancelando as apresentações que ela faria em Istambul e Atenas, e pouco tempo depois ela cancelou toda a turnê, afirmando que ela voltaria para o tratamento. A sua última aparição pública foi a menos de uma semana antes da sua morte, quando ela surgiu no palco durante um show da Dionne Bromfield, acho que é assim que se fala, na London Roundhouse. Então, por volta das 15 horas do dia 23 de julho de 2011, 2 ambulâncias elas foram chamadas na casa do número 30 da Camden Square devido um telefonema para a polícia britânica para atender uma mulher que estava desfalecida. Pouco tempo depois, as autoridades metropolitanas afirmaram a morte de Amy Winehouse à imprensa. Andrew Morris, que era o segurança dela e que foi quem a encontrou desfalecida, disse à imprensa, disse às pessoas que ela, nos últimos 3 dias antes do ocorrido, que ela consumiu álcool moderadamente. Quer dizer, não era nem para ter consumido álcool, já que ela vinha de uma abstinência. E na noite, uma noite antes dela falecer, ela passou a noite ouvindo música, ela estava alegre e tudo mais. Cristina Rometty, que era a sua médica há 4 anos, visitou ela por volta das 19 horas e medicou ela para suportar a ansiedade causada pela abstinência. Embora ela tenha percebido que a cantora havia ingerido bebidas alcoólicas, a Rometty ela revelou que ela estava sóbria. Por volta das 2 horas da madrugada, a Amy ela foi repousar, segundo o Andrew. Às 10 horas da manhã do dia seguinte, ele encontrou-a deitada na sua cama e teria realizado tentativas mal sucedidas de acordá-la. No entanto, tal situação não lhe causou estranheza, visto que lhe era habitual acordar tarde. Ao retornar ao quarto, horas depois, ele avistou ela ainda deitada e na mesma posição de antes. E após examiná-la, percebeu que a cantora não estava respirando e logo contatou os serviços de emergência.
A cantora, ela foi declarada morta no local. Após então a divulgação da morte da Amy, muitos jornalistas, fotógrafos, filmagens acabaram se reunindo em frente da residência da cantora. Então, alguns policiais acabaram tendo que isolar o local e acionaram a equipe de criminalística, que acabou recuperando 3 garrafas de bebidas alcoólicas vazias na casa da Amy. Uma investigação foi aberta a fim de determinar a causa da morte da Amy, porém os primeiros resultados não foram conclusivos e uma análise toxicológica foi necessária. Apenas no dia 26 de outubro do mesmo ano, os relatórios finais puderam indicar que a causa da morte foi acidental e decorreu de um consumo abusivo de álcool após um período de abstinência. Suzanne Greenaway, que era médica legista, afirmou em laudo que a quantidade de álcool encontrado no sangue da cantora era 5 vezes maior que o limite legal para se dirigir na Inglaterra. E isso, combinado à deteriorada condição física da Amy, culminou numa parada respiratória que posteriormente deixou ela inconsciente. A sua saúde encontrava-se em estado bastante precário e ela vinha sendo levada por ambulâncias ao hospital regularmente em razão de crises de convulsão. Seu sistema nervoso estava muito debilitado. A morte da Amy, então, aos 27 anos, acabou ficando relacionado ao termo Clube dos 27, que se trata de artistas que morrem exatamente aos 27 anos. Entre eles, nós tivemos Kurt Cobain, a Janis Joplin, entre outros. Tem vários outros que morreram com essa mesma idade. Então, no dia 26 de julho, houve a cerimônia fúnebre, né, da Amy, e ela foi cremada e as cinzas dela foram jogadas juntamente com a sua avó, Cynthia, que eu disse que ela gostava tanto, que ela era tão apegada. Os pais da Amy, eles acabaram criando uma fundação para tratamento, para ajudar jovens com problemas de drogas e de álcool. E o irmão da Amy, até hoje, ele afirma que o que matou realmente a Amy foi a bulimia nervosa. Que se não fosse por conta, que se ela não tivesse essa bulimia, o álcool provavelmente não teria a matado. A verdade toda de tudo isso é que nós perdemos uma grande cantora, não é verdade? Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acham da história da Amy, tá, gente? Conta aqui pra mim se vocês já tinham ouvido falar, assim, tudo tintim por tintim, se vocês gostaram. E qual que é o tipo de assunto que vocês querem ver aqui no canal, conta pra mim, eu quero saber, tá bom? Então é isso, até o próximo segunda, até o próximo vídeo, até o próximo caso, até a nossa próxima história, tá bom? Beijo, tchau.